A paz do Senhor Jesus, galera. Meu nome é Jean Alves. Eu sou o Thiago Moura. E esse é o Pod Jovem, O podcast da Juventude Bereia. Não valeu. Vamos ter que repetir. Vamos lá. Não valeu. E esse é o Pod Jovem, o podcast da Juventude Bereia. Ela achou que ia enrolar a gente. Eu tava aqui olhando, falei, que isso? Porque, só para os nossos ouvintes aí ficarem situados, uma convidada não falou a abertura. Eu falei, não, a gente vai fazer de novo. Se recusou a falar a nossa abertura. Falei que Uma tava esperando para ver o que ia falar. A outra tirou o microfone e não falou. Falei, gente, que eu isso? achei um cúmulo, que isso, não. Não vai mais ser E convidada. a convidada já veio no episódio anterior. Já é de casa. Esse é o problema, já é de casa. Que isso? Teve uma crise de tosse ali, ó. Respira. Oh, meu pai. Enquanto as nossas convidadas estão se recompondo aí, né? Porque a gente teve essa abertura aí bem doida que a gente tem, né? Graças a quem? Milene Gabriele, que inventou essa abertura e aí ficou. Virou o nosso bordão aí de abertura. Vou lançar o desafio então, Thiago. Vou lançar o desafio. Desafio semanal. Compartilhem o link desse episódio aí nas redes. Eu não sei por onde você está ouvindo a gente. Inclusive, não sei nem de onde você é, porque eu vi nos nossos dados aí, ó, acessei junto com a produção do Pod Jovem, os dados do podcast. E nós chegamos no Canadá. Nós chegamos nos Estados Unidos, Portugal, chegamos no México, que legal. chegamos em Portugal e Brasil, né? Grande parte está no Brasil mesmo. E eu fiquei impressionado. Eu falei assim, gente, que isso? Tá crescendo. Tô pasmo, né? Então, você que está ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming, você que está ouvindo a gente pelo YouTube, você que está ouvindo a gente em alguma plataforma da sua preferência, siga a gente aí nessa plataforma que você está ouvindo e gera o link aí, compartilha para os seus amigos também, faça esse ato evangelístico aí, manda para os amigos. A gente já tem recebido testemunhos incríveis de pessoas que têm despertado o chamado porque tá ouvindo o Pod Jovem e sentiu esse despertamento aí, ouvindo o testemunho de vários jovens que despertaram no chamado, quiseram despertar também, jovens que estavam afastados, ouviram o podcast e resolveram retornar. Então a gente está recebendo assim testemunhos tão maneiros. Então faça esse ato evangelístico aí, você que está ouvindo, gera o link, manda para os amigos. Compartilha, gente. Compartilha. Coisa boa é coisa compartilhada. É isso aí. E manda pros amigos aí, bota no story, bota no status, né? Não tem desculpa pra gente. Joga no grupo da família, joga no grupo do trabalho, se não tiver problema, joga no grupo do trabalho também. E é isso. E nossas redes, Thiago? Quais são as nossas redes aí? Não se esqueçam, sigam no Instagram, @conectadosbereia. E siga também na plataforma que você está escutando esse episódio, no Spotify também. A gente tem o perfil lá do podcast, Pod Jovem, então Deezer, todas as plataformas vai ter lá o perfil. Chique, hein? Não, tá em tudo. Gente, a gente tá Apple arrasando. Music, não tem mais desculpa para não escutar. Entenderam? Não tem mais desculpa. Em todas as plataformas vai estar lá o podcast. Então, compartilha, como o Jean falou, compartilhem as redes também, sigam nos perfis. Ainda não temos um Instagram dedicado ao podcast, mas siga lá, @conectadosbereia. Pede aí, gente. Pede bastante para eles criarem. Então, gente, estamos aqui. Vocês devem ter visto já no título do episódio. A gente sempre faz esse um drama merchan inicial. A gente sempre faz, a gente retém ali a audiência, né? Mas vocês já devem ter visto aí no título do episódio. Estamos aqui com Aline e Cassiane. Oi, gente. Pai do Senhor Aline, Pai do Senhor Paz, Cassiane. pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Eu tenho um carinho muito grande por vocês e a gente vai falar aí de tribos, vamos falar aí das experiências, vamos conhecer um pouquinho mais de vocês. Também Cassiane já veio no episódio anterior para contar aí seus testemunhos de vida. E inclusive é um podcast aí que muita gente assim ficou muito impactada. Assim. Minha mãe é uma pessoa que ouve também podcast. Ela, caramba, eu tô impactada com esse episódio da Cassiane e tal. Então aí já temos testemunhos aí. A Aline também tá vindo primeira vez aqui no Pod Jovem, mas já sabe que virá outras vezes. Obrigada pelo convite, gente. A Aline é psicóloga, a Aline prega, a Aline é mãe. Aleluia. Faz tudo. A Aline aí é polivalente, mas eu não vou apresentar a Aline não, ela vai falar dela um pouquinho mais aí ao longo do nosso episódio. Cassiane, os nossos ouvintes já conhecem, se não conhecem Cassiane ainda, volta lá no episódio
intitulado Cassiane, que tá lá um pouco do... Foi 8, né? Porque foi Foi um o depois do meu. episódio... Isso, acho que foi o episódio Foi 8, 8, isso aí. creio que é 8. Nossa, minha memória tá boa. vendo? Se O for 8 mesmo... Nosso host aí, ó, ele a tem uma produ- memória não, não, fotográfica. A produção falou aqui no Ah, ponto. verdade, a produção falou aqui, ó. no ponto dele Jogou ali, meu ó. ponto aqui, ó. Aí ele... Isso aí. Gente, é uma honra receber vocês. Como a Cassiane já veio no episódio, Thiago né? também. Thiago não, Ó, não, o Thiago é apresentador, né? Como a Cassiane já veio no episódio, a gente vai começar pela Aline. ai, glória a Jesus. Ai, eu achei Calma. que ele ia falar, vamos começar pela Cassiane. Eu falei, não, gente, que Calma, um de cada vez. Começar pela Aline. A gente já falou no episódio anterior que a gente ia falar sobre tribos também, como é que está sendo aí os trabalhos das tribos, quais estão sendo aí os trabalhos que vocês estão desenvolvendo aí. Mas antes, como a Aline está vindo a primeira vez, a gente queria saber um pouquinho mais sobre quem é a Aline, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre as tribos também. Então, Aline, esse é o seu momento, vamos falar um Ai, pouquinho sobre gente. você. Que difícil é falar sobre si mesmo, né? Difícil, né? Aline, a gente sempre lança essa primeira pergunta, eu vou lançar a mesma pergunta aí, já tá inclusive aqui no meu roteiro mental, Mini roteiro. mini roteiro mental aqui. Como você conheceu o Senhor Jesus? Nasceu num lar cristão, se converteu depois de mais velha? Como é que é a sua história de caminhada com o Senhor? Então, eu nasci num lar católico, né? Meus pais, meus avós. Cheguei até a frequentar a igreja por um período, fiz catequese, toda aquela coisa, né, da igreja católica. Mas eu não me identificava tanto. Tinha algumas coisas que não condizia assim comigo, né, sabe? Não me Aham. identificava. E aí eu tinha uma irmã que ela falecida, vai fazer 2 anos. Ela era evangélica e ela que começou a me chamar assim, sabe? Ela é minha irmã por parte de pai. E aí ela sempre me levava para todos os lugares que ela ia. Ela ia em ponto de pregação, ela ia naquela, assim, na igreja do Reteté mesmo, até nas mais tradicionais, ela rodava bastante. E aí ela sempre me levava. E aí eu fui tendo experiências, né, nesses encontros, né? E aí eu fui sentindo, né, assim, Jesus me chamar, digamos assim, sabe? Eu fui tendo experiências espirituais. E aí eu tive fases, né, que acho que todo cristão tem, da gente se contém, né? A gente fica com um pouco de medo do novo, de Deus chama a gente para coisas assim que a gente acha que não é o que a gente não é capaz, né? E aí eu me continha muito. E aí eu fui muito tempo de uma igreja em Queimados, mas eu não tinha chegado a me batizar lá. Eu tinha... Enfim, é uma história longa, Aham. mas enfim. Aí quando eu vim pra cá, morar aqui de novo, que eu não tava morando aqui, eu comecei a frequentar aqui... Você estava morando em Queimados? Não, eu tava morando em Nova Iguaçu. E lá eu não consegui me identificar com nenhuma igreja do local. Eu ia, mas não era aquela coisa assim, aqui é meu lugar. E aí eu tinha muito a minha conexão em casa, sabe? Aham. Mas aí quando eu vim aqui, eu me senti muito em casa aqui. Aham. E aí eu comecei a frequentar o culto do Conectados, né? E aí eu fui sentindo, assim, querendo mais, aí comecei a vir. Você veio por convite de alguém ou espontaneamente você Eu veio, eu viu nas redes? conheci a Cíntia, né? E o Cíntia Vitor, Adriane. conheço a Cíntia desde criança. Inclusive, Cíntia e Vitor estão convidados. Estão convidados há bastante Estão tempo. convidados. Inclusive, tem até eu não mencionei, né? Mas também tive experiência em questão da Cíntia, né? A Cíntia também foi uma figura importante para mim na minha vida cristã. Quando eu era muito pequena, eu era da igreja católica e ela era evangélica, ela sempre me convidava para ir na igreja dela, sempre. Aham. E aí ela falava da Bíblia para mim. A gente bem criancinha mesmo, 7 anos, assim, e ela sempre falava para mim. E ela lia Apocalipse. Eu falei até uma vez, né, a primeira vez que eu fui no Momento Jovem. Ela lia Apocalipse pra mim e eu ia pra casa chorando. Porque o livro de Apocalipse, a como ele minha tem muita, traumatizada. como ali tem muita figura de linguagem, né? Nossa, ela é falava- a revelação do plano sobrenatural, né? Do plano espiritual, coisa. dá um medo na gente mesmo, né? E eu ia pra casa chorando.
Aí minha mãe ficava me acalmando, né? Enfim, mas Cíntia, Adriele, se você estiver ouvindo esse episódio, Tadinha, assustou mais a menina do que. Brincadeira. mas pregou o evangelho, Não, né? sim. Pregou, né? E aí eu ia com ela, né? Ela era da igreja, acho que era Sinais e Maravilhas, lá no perto do Golfe. E eu Aham. ia, Sinais e Prodígios. E aí eu ia com ela lá às vezes também. Então, assim, não adianta, né? Mesmo a gente fugindo, quando a gente tem um chamado, vai ter uma hora que a Verdade. gente não vai ter jeito, não vai ter pra onde correr, né? E graças a Deus por isso. E aí foi isso. E aí eu vim pra Bereia, me batizei aqui, tô aí, continuo nessa caminhada aí, que é Meu muito Deus, longa. que bênção, que bênção. Que bênção. E é interessante assim, porque a Aline vai falando, a gente vai criando esse filme na cabeça também, né? A gente vê muito Cristo na vida da Aline, é algo muito Que interessante. bom. É algo que a gente precisa falar, porque a gente às vezes ouve tanta coisa ruim, né? Mundo afora, sobre as pessoas, né? E a gente tem que falar as coisas boas das pessoas. Eu tenho muito isso comigo, né? E vejo tanto na Cassiane como na Aline, no Thiago também, eu vejo assim muito Cristo se manifestando na vida de vocês, então a gente tem que falar essas vezes, né? E você é casada com Glauber. Como que você conheceu o Glauber? Como é que Ai, foi essa gente. história de amor? Eu adoro contar essa história de amor. Porque, assim, né? Claramente essa história de amor foi escrita por Deus. Eu conheci o Glauber bem novinha, né? A gente se conheceu criança. E eu tinha 13 anos, era bem criança mesmo. E aí a gente começou, né? Se conhecer, aquela coisa. Chora não, amiga. Cassiane Senhor, pensa- por favor. Solteiro, Sou eu de novo. Não tenho 13 anos, mas solteiro não tem um minuto de paz. Vidas solteiras importam. vida é o meu lema, inclusive. Mentira, Então, vai ali. Mas fala ali. E aí a gente se conheceu, mas depois, a gente recapitulando assim a nossa infância, a gente não se lembra, mas a gente se encontrou várias vezes em festa de alguém, coisas de alguém, só que a gente não lembra e não tem nada que registrou o momento. Mas a gente sabe. E aí, com 13 anos, a gente começou a namorar. E aí teve uma fase que a gente separou, porque a gente era criança também, né? Então a gente namorou uns anos, aí a gente se separou, ele passou na prova, né, na questão da Marinha, viajou para morar em outro estado. E aí, nesse período, as pessoas viviam falando pra gente, não, vocês vão voltar. Mas assim, nem Não eu, passava nem na ele. cabeça de Não vocês, a gente né? conversava, amizade, normal, mas não tinha isso, não era o momento. E aí todo mundo falava isso. E aí, uma vez ele veio, acho que não sei se foi dessa primeira vez, mas enfim. Aí ele veio e a gente foi na igreja da minha irmã, né? Que essa é minha irmã que me levava para todos os lugares com ela. Ela levou uma amiga e depois. Gente, é muito contraditório, assim, são coisas que parecem coincidências. E eu gosto muito de falar, não tem coincidências para Deus. Eu acho que era o que tinha que acontecer, né? Aham. Ela tinha que levar essa amiga em casa. Só que aí no meio do caminho ela falou: não, vamos parar aqui, porque tem que falar com não sei quem aqui. E aí, quando a gente chegou no lugar, tava tendo uma oração. E aí a moça, que era uma missionária na oração, ela já veio assim em mim e nele e falou que via um anjo, um cavalo de fogo com um chicote, sabe? Tirando várias coisas do caminho, meu e dele. Aham. E aí passou. E aí eu tinha um amigo também que ele era muito usado por Deus. E ele falou pra mim assim: vocês vão casar. Eu falei: ih, nada a ver, a gente nem tá junto mais muito tempo, a gente não tem nada a ver. E aí, enfim, depois a gente se reencontrou na vida e a gente realmente se casou e tá junto até hoje, tem a nossa filha linda. Que lindo. Então, eu não consigo, assim, eu realmente vejo muito Deus na nossa história. E eu Meu agradeço Deus. muito a Deus também. Forte, né? E vocês se batizaram juntos, não A foi? gente se batizou junto Foi também. Caramba. dia 3 de julho do ano passado, correto? Foi. Foi o dia que eu me apresentei lindo. lá na Ah, cela. que Caramba. legal. Tá vendo? O nosso host hoje tá com as datas A tudo produção em dia. falando- A produção falando do ponto A dele ali. produção- E, soprou e é aqui. algo muito bonito, né? Porque vocês, tipo, trilharam uma trajetória Sim. bem, né, árdua e depois vocês ainda conseguiram se encontrar, ficaram juntos, batizaram junto. Ai, cara, que... Deus. Solteiro não tem um minuto de paz. Ai, que lindo! Mais uma história inspiradora aí. E só reforça aquilo que a gente falou no começo do nosso podcast, lá no primeiro episódio, é que jovem também tem experiência marcante com o muito. Senhor Jesus. Gente. Não tem essa de tô há 50 anos na igreja. Não tem, gente. A gente respeita muito a história de todos, as pessoas que trilharam caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje na igreja.
mas jovem também tem experiência com o Senhor, jovem tem muita coisa para Gente, compartilhar, eu né? gosto muito de falar experiências espirituais, porque eu já tive muitas experiências com Deus e todas as vezes, assim, eu fico resgatando essas memórias dessas experiências, porque foram coisas que eu realmente senti Deus de uma forma sobrenatural. E isso aviva muito a nossa fé, né? Porque Sim, todos nós, em algum momento, a gente dá uma enfraquecida em algum momento, mas é quando a gente lembra do que Deus fez na nossa vida, aham, do que Ele tem pra gente, aquilo ali vai dar um gás, mesmo no meio do problema, a gente vai ali e sai daquele problema ali com mais vigor, né, para viver os certeza. propósitos do Senhor. E como que é essa experiência de maternidade? Ser mãe, Muito difícil. difícil, né? Conciliar aí É, a vida como um todo, né? O casamento e a maternidade, como é que é essa experiência? ser mãe é muito lindo também. Também posso falar que eu tive uma experiência sobrenatural com a questão da minha gravidez Quantos anos e ela tudo. tem? Ela vai fazer 4 em setembro, ela tá com 3 Ah, aninhos. legal. É, eu vou ter que falar, gente. Quando a experiência Não, com fala, engraçado, Fala, o pode negócio falar que eu queria comentar. Sempre que o convidado chega falando, eu não sei o que falar, que não sei o que. Sempre que tem mais detalhes, mais história pra contar. Sempre, Pode sempre. falar. Pode falar, Aline, falar. fica à a minha vontade. filha, a gente pensava, né? Não, a gente estava terminando a faculdade, aí falou assim, não, vamos ano que vem, no final, a gente vai estar acabando a faculdade, a gente começa a planejar para ter ela. Ou ele, né? A gente não sabia. Aí, quando chegou no final, aí a gente pensou assim, não, tá difícil, tá pesado, melhor a gente esperar o ano que vem. E a gente estava tentando assim, vamos começar a tentar, assim, pensar nisso no final do ano, né? A gente tinha planejado essa data, mais ou menos, para janeiro, tá, né? No caso, grávidos e tal. Só que a gente pulou um ano. E aí, depois quando chegou nesse período de janeiro que a gente tinha planejado, mas não executou o plano, eu passei mal, mas assim, nunca imaginei, Não imaginava. não imaginei mesmo. E aí eu fiz o teste e aí eu fiquei grávida, né? Tava grávida. E aí foi muito bom, lógico, a gente ficou muito feliz, foi uma bênção de Deus na nossa vida. Aí um tio do meu esposo, ele falou assim: vocês planejaram, né? Deus escreveu, vocês desistiram do plano, adiaram o plano, mas ele não. Nossa, isso aí pra mim foi assim. Meu Deus. E todas as coisas que eu vejo na minha filha, assim, eu vejo muito Deus. Eu vejo muito. Ai, gente, fala dela porque ela é maravilhosa pra mim. Mas, enfim, é muito bom ser mãe, é uma experiência, assim, incrível. Me aproximou demais de Deus. Eu senti, assim, que quando eu tive ela, é como se, assim, era um presente mesmo, sabe? Tipo assim, Deus estava me dando um presente. E aí, todas as vezes que eu lembrava assim, nossa, eu tenho uma nenenzinha aqui dentro de mim, eu ficava assim, gente, Deus me deu ela. Eu ficava. Até hoje eu olho pra ela quando eu vejo ela fazendo as coisas aqui na igreja. Ela gosta muito de adorar, né? Em casa mesmo ela fica com a mãozinha, assim. Então, pra mim, Aham. é surreal, assim. É muito bom mesmo. Dá vontade de Caramba, chorar que- de falar, tá vendo? Que incrível, que Bom. incrível, que incrível. E você é psicóloga, né? Eu falei no começo. Sim. Como é que é também, pra gente depois falar, entrar nos assuntos Aham. que a gente propôs no episódio, né? Mas pra gente conhecer um É, pouco muita mais a Aline também, que é muita coisa, né, Vou gente? fazer uma biografia, né? Mas tá lá, a gente tá aqui pra isso mesmo, a gente tá aqui pra isso. Pode falar. E como é que é também essa experiência, essa vida, né, na carreira profissional, dentro da área da psicologia? Como é que é trabalhar com psicologia? Como é que foi aí que você sentiu que tinha aptidão para essa área? Como é que foi? Conta aí pra gente um Então, pouquinho. eu sempre gostei muito de ouvir minhas amigas, né? Aconselhar, e elas sempre me procuravam, né? Não, você sabe dar conselhos. Aham. E aí eu falei, vou fazer psicologia, né? Então, aí eu fiz. Mas quando eu comecei a fazer, eu vi que não tinha nada a ver com o que eu pensava, né? Eu falei, não, tem nada a ver com dar conselho. E aí eu comecei a gostar, porque eu sempre gostei de ler. E aí eu fui estudando. Mas eu nunca, no final da faculdade, eu pensei assim, caramba, eu não gosto de clínica. O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não gosto muito disso, de ter uma clínica e atender a pessoa, essa coisa mais que é mais Aham. comum, né? E aí eu fiz um estágio na área social.
E eu gostei muito de trabalhar na área social. Eu acho que por ter crescido aqui e você vê a vulnerabilidade de perto, e aí você quer retribuir, você quer fazer alguma coisa, né? Assim, eu sentia isso, de querer fazer alguma outra coisa de volta aqui para cá. E aí, na área social, eu fiz um estágio num CRAS e eu gostei muito, assim, eu fiquei, meu Deus, que bom fazer isso, E as pessoas falavam para mim assim, nossa, mas o salário é horrível. Não, tenta uma coisa assim, não sei o quê. Mas eu tinha gostado muito e eu estava disposta àquilo ali. E aí eu fiz um estágio na área jurídica também. E eu também gostei muito. Eu participei de um grupo de adoção e eu gostei muito, muito. E aí eu fiquei pensando ali naquelas coisas ali na parte também jurídica, com a parte social. E aí, hoje, atualmente, eu trabalho no sistema prisional. Aham. E eu me encontrei de verdade, uma coisa que se você falasse assim, vamos lá no presídio, eu ia falar, como assim? Eu vou Aham. entrar no presídio? Jamais eu vou fazer isso. Mas aí apareceu um processo, eu me inscrevi e falei, vamos ver. E todas as fases do processo eu pensava assim, eu não quero Deus, pelo amor de Deus, não quero isso, por que eu tô fazendo isso? Mas aí foi uma época da minha vida que eu tava muito, muito, muito conectada com Deus. E Deus falava assim: você vai sim, pode continuar. E aí eu vinha para consagração. Eu até falei uma vez com a Giovana sobre isso, que uma vez eu vim na consagração que ela falou uma palavra, e aí eu tava orando assim: Deus, por favor, Deus, eu não quero isso. Como é que eu vou fazer isso? E aí ela foi e falou sobre uma palavra de Jó, que foi que sobre os planos de Deus que não iam se frustrar e tal. E aí foi uma resposta para o que eu estava orando. E eu falei, meu Deus. E assim, era sempre assim, numa segunda-feira ia ter alguma coisa, uma outra parte do processo. E aí eu fui indo. E não deu outra, assim, gente. Tudo desde o começo foi tudo muito espiritual. Lá é um local muito, muito pesado espiritualmente. Imagino. Muito. Então, assim, é surreal, porque assim, eu não fico. Eu tô lá como psicóloga, não posso ficar, né, falando, né, pregando e etc. Lá tem os pastores, tem as pessoas que vão lá para isso. Mas é impressionante quando a pessoa senta na minha frente para falar alguma coisa, ela fala que é afastada da igreja, ela fala coisas assim, sempre alguma coisa assim, e eu fico, meu Deus, olha as coisas que o Senhor bota para mim. Então, assim, eu gosto muito, muito mesmo. Eu me encontrei muito nessa área, eu vejo a mudança, assim, acontecendo com as pessoas. E eu penso muito assim, que Deus queria que eu estivesse ali. Aham. E se não fosse desse jeito, talvez eu não estaria. Entendi. Enfim, gente, muita coisa pra falar, né? Meu Deus, Podia- é forte, é forte. Falo muita Porque coisa. conciliou as duas áreas que você gostava, né? Que é a Sim. área social, mas também tem a ver ali com essa questão jurídica. Caramba, que forte, né? Que forte. A Aline foi falando aqui, vai passando os filmes na nossa cabeça, né? Do como Deus faz. E assim, isso é algo que eu tava conversando, acho que foi com o Thiago esses dias, que a Aline, você para pra conversar com ela, ela sempre tem muita experiência para compartilhar. Né? E isso é muito bom, assim, porque é uma pessoa que transborda pro próximo, né? Você tá perto ali, você recebe um pouquinho, porque ela tem muito para compartilhar. E eu não tava aqui nas minhas ideias fazer essa pergunta, mas eu queria perguntar, assim, para todos nós, né? Todo mundo pode responder também. Tem alguma experiência espiritual que te marcou, assim, da manifestação do Senhor, assim, alguma coisa sobrenatural que você fala assim, esse dia aqui marcou minha vida para sempre. Que você possa compartilhar. Vocês também, né? O Thiago, a Fala Cassiane vocês também, eu primeiro, também porque posso falo falar. muito. Não, e a minha, assim, tem várias, né? Inclusive, eu já contei algumas aqui no podcast. Só que em uma em especial, já que a Aline está aqui, tem uma que eu compartilhei com ela sem ela saber. Nossa, que interessante. A nossa família, ela se conhece, né? Já desde sempre, mexia, e sempre teve contato com os pais da Aline, né? Aham. Então, sempre moramos no mesmo bairro, Parque Santos. O pai dela sempre me conheceu, desde pequeno. Aham. Aí, no dia que a gente foi que eles foram se batizar, tanto ela quanto o Glauber, e eu fui me apresentar lá na sede de Bom Sucesso, os pais dela estavam, a família dela estava. E depois ele encontrou comigo e falou assim: pô, eu gostei muito de te ver lá na frente, que não sei o quê. O pai dela veio conversar comigo. Pô, eu gostei muito, estou muito feliz por você. Você é isso aí, tem que estar caminhando. Sua filha, seu genro tá lá e tal.
Tamo junto lá. Aí, beleza, passou-se um tempo. Aí eu tô no mercado com a minha avó. Quem chega assim pra mim, ô pastor, é o pai da Aline. Aí ele vem e fala assim pra mim, olha, não é que eu fiquei com inveja de você nem da minha filha não, tá? Mas só queria te falar uma coisa, que essa semana eu vou me batizar. Cara, eu Caramba. abracei ele assim, cara, glória a Deus que, pô, eles foram, eu via que eles estavam impactados com aquilo, de ver a filha, de ver o genro ali se batizando, foi um momento assim tão especial que eles sentiram no coração também de fazer. E eles frequentam outra igreja, né? O meu pai, gente, eu acho que eu não consigo falar do meu pai sem chorar, não. O meu pai sempre me criou, assim, com essa questão da fé. Meu pai tem uma fé, assim, que é emocionante, realmente. E ele sempre falou de Deus pra mim, mesmo ele não sendo evangélico, né? A gente era da igreja católica, mas ele sempre foi muito assim. E a fé que eu tenho hoje vem muito disso, dele tá gente, qualquer coisa que acontece na minha vida, ele fala assim: "Você tá orando? Vai ler uma Bíblia." Você leu a Bíblia? Tô com uma dor de cabeça, né? Você tá lendo a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Ele é assim. E ele era uma pessoa assim, meu pai veio de uma vida assim que ele bebia, né? Eu tive muitas questões espirituais assim, sabe? Coisas em questão do meu pai. Porque eu orava muito pela vida dele. A minha irmã também, ela orava muito, muito pela vida do meu pai. E aí, assim, a primeira experiência espiritual, digamos assim, que eu tive assim, foi com meu pai. Foi muito bom você ter falado, porque foi uma coisa que eu me lembrei. Que foi sobre dízimo. O meu pai, ele não estava na igreja, ele tomava a cervejinha dele no final de semana, e aí ele não, né, tinha essa questão. Mas ele falava, começou a assistir na televisão, né, uma igreja que tem um canal. Canal. Isso. Aí ele ficava, não era isso aí não. É porque eu não sei se pode falar o nome. Pode falar. Do RS, da Igreja da Graça, né? E aí ele começou a assistir. E aí ele começou a assistir todos os dias, no horário, todos os dias. Ele tinha, final de semana ele saía, jogava bola, bebia, mas chegava em casa, tranquilo, segunda-feira, ele continuava ali certinho. E aí ele lia a Bíblia, enfim. E aí quando a minha irmã, essa minha irmã que aconteceu isso, ela teve um infarto, foi fulminante, ela tinha 37 anos, ela é bem nova. E ela teve um infarto e foi fulminante, né? E ela faleceu. E eu fiquei desesperada com medo do meu pai ter um infarto também, muito desesperada. Eu comprei um calmante para ir na farmácia, para poder ir no velório e tudo mais. Enfim. E aí ele passou um ano, ele teve um infarto. E nessa época, eu não falei ainda da experiência anterior, mas enfim, porque é muita história. Quando ele teve esse infarto, ele deu tempo dele ser internado. E aí, quando ele estava lá internado, ele falou para mim, ele chorou e falou para mim que ele não ia mais beber e que ele sabia por que tinha acontecido isso com ele, que ele tinha que ajeitar a vida dele. E foram dias muito difíceis. Eu pedia muito a Deus, assim, por favor, dá essa chance para ele, dele conseguir, sabe, voltar e fazer as coisas certinho e tal. Enfim, e aí, graças a Deus, Deus deu livramento para ele. Foi por um triz, porque tava 98% comprometida, assim, qualquer coisa ele poderia realmente ter morrido pelo entupimento da veia. E, enfim, e aí ele foi e começou. Aí nunca mais ele bebeu, nunca mais. E ele começou a ter uma vida mais assim. Só que ainda faltava comunhão. Ainda era uma coisa que faltava. E é uma coisa que eu conversava muito com ele, muito, muito, muito. E ele queria estar, mas ele ainda, sabe, ficava aquele negócio ali em casa. E ele ficou uns 2 anos assim. E aí eu me batizei, e aconteceu isso tudo aí. Ele entrou em comunhão, né, na igreja dele, que é aqui, só que é dessa igreja da TV, né? E aí ele vai se batizar. Então, assim, Caramba, foi real, assim. Que lindo, meu Deus. Mas sobre a questão... Dá tempo de falar ainda? Que é muita Dá, coisa. pode falar à vontade. Mas sobre a questão da experiência, assim, o que eu vi, assim, que eu falei sobre dízimos e ofertas, quando ele começou a assistir,
eu era criança e a gente passou um período que a gente passou muita dificuldade. Ele congelou, acho que foi um problema no trabalho dele e ele ficou sem receber o salário, né? E aí a gente ficou tendo um período difícil. E ele começou a assistir, e aí ele começou. Do nada, um dia ele falou pra minha mãe que ele ia, o dinheiro pouco que ele tinha, ele ia dizimar. E a minha mãe ficou desesperada. Minha mãe falou: pelo amor de Deus, a gente precisa fazer isso aqui. Meu tio tava dando cesta básica pra gente, minha avó pagando a escola, que eu estudava numa escolinha. E aí minha mãe ficou desesperada. E ele falou: não, eu tenho que fazer isso porque eu tô sentindo no meu coração. E ele foi lá e fez. E aí a gente ficou assim, esse período. No outro, acho que foi, não sei se foi no mês seguinte, eu não sei. Do nada descongelou e aí tinha um dinheiro na conta dele. E ele ficou, não, não é possível. Aí ele foi no banco, ele fez de tudo para ir atrás de quem era o dinheiro, por que que o dinheiro apareceu ali. Até hoje, isso tem mais de 10 anos, deve ter mais de 20 anos. Até hoje, era dele esse dinheiro. Ele até hoje não entende o que que aconteceu ali. E aí, ele tem certeza, assim, que foi um mover de Deus, assim, sabe? Então, Aham. assim, depois disso, eu comecei a ver os dízimos e ofertas muito diferentes, porque eu tinha outro pensamento, né? Aquela criança, boba, minha mãe também, até minha mãe respeita muito a questão do dízimo dele, porque e ele é dizimista desde essa época aí, mesmo ele não tendo aquela comunhão, né? Como Aham. agora ele tá, mas ele sempre foi. Caramba. Talvez ele tenha Que sentido forte. até que seria um ato profético. Né? Nem Aham. questão dele ter a comunhão com aquela igreja, de ter que ter aquele compromisso de dar aquele valor e tal, mas foi sim, porque ele deve sentir que Ele, algo ia acontecer Aham. para mudar aquela situação que vocês estavam, né? Como um ato sim, profético, e né? de fato mudou. Mudou assim. Deus é maravilhoso. Caramba. Forte. E você, Cassiane? Ai, gente. Já, Você já contou já algumas, né, no tive episódio que você algumas, né? veio, mas se tiver alguma outra aí pra compartilhar, Eu fala pra acho. gente. Acho que é muito relativo essas coisas, porque a gente vive tendo experiências, né? Aham. A gente pode, às vezes, ser pequenas ou grandes, mas a gente vive tendo experiências. Mas eu acho que, assim, para contar agora, eu não acho que eu não me recordo de nenhuma, porque as mais marcantes eu contei Já contou, no né? dia do podcast. Aham. Mas eu acredito que todas as vezes da qual você, às vezes, está desanimado, isso já aconteceu muito. Tô desanimado, não vou para a igreja. E eu sempre ouvia, por exemplo, as pessoas falando assim: ah, mas quando você não quer ir, que você tem que ir. E eu falava: vai, mas eu não quero ir. E Aham. aí, em situações assim, eu posso falar assim, que foram coisas que me marcaram, porque era em um momento onde eu falava: ah, o senhor não vai falar nada comigo, não vai acontecer nada, é só mais um culto, ou só mais um congresso, ou mais uma festividade. E quando chegava naquele lugar, a forma, às vezes, que o louvor estava sendo entoado, ou que a palavra estava sendo entoada, era algo que me marcava, porque o Senhor, ele vinha e despertava, tipo, oh, acorda. Às vezes ele não falava: olha, tenho alguma coisa com você, e não sei o quê, vou te levar, nações. Não, mas ele falava: oh, tipo, era algo de despertar, tipo, desperta, entendeu? Enquanto você estiver parada, não tem como eu me movimentar por você, se movimente, entendeu? Então, eu acho, assim, que essas pequenas coisas também são marcantes, Sim, sabe? Para mim, no momento, foram Meu com Deus. essas. certeza. Vocês estavam falando aí, da minha experiência, eu lembrei quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu era de uma igreja no Santa Terezinha, recém-convertido, e eu tive uma briga com a minha mãe. A gente se desentendeu em casa uns 2 dias antes do. Foi num domingo que eu fui batizado no Espírito Santo. Não lembro exatamente o mês e o dia, mas foi num domingo, num culto de domingo. Mas numa sexta-feira, eu e minha mãe, a gente tinha se desentendido. Inclusive, foi uma briga que eu me envergonho muito, sabe? Assim, a forma como a gente agiu ali, eu novo e maturo também, falando algumas coisas pra minha mãe falou algumas coisas pra mim. E a gente se desentendeu, a gente ficou assim meio naquele, né? Não tô mais ou menos falando com você, mas tô, né? E a gente foi pra igreja. Meu pai tinha um carro bem velhinho, assim, a gente entrou no carro, a gente foi pra igreja. Eu já tinha sido batizado, já tinha aceitado Jesus e tal, já tinha uma mínima consciência ali, mas fomos pra igreja, a gente entrou no carro, ninguém falando com ninguém e tal. E sentei lá na cadeira, começou o culto e o Espírito Santo me tomou de uma forma que eu não conseguia nem ficar em pé direito.
Eu não sei se você já tiveram essa experiência assim, do Espírito Santo te tomar e a sua perna bambear, tremer assim. E a nossa líder de jovens era pastora também na igreja na época. Tinha um pastor na esposa dela, que era o pastor presidente da igreja, tinha a pastora. E ela fez uma oração e ela falou assim: eu quero chamar aqui na frente você que se arrepende de alguma coisa que você fez nessa semana e você sente que o Espírito Santo de Deus está te incomodando. E eu fui lá na frente. E aí eu comecei a chorar muito, assim, eu não consegui ficar em pé, eu caí ajoelhado no chão, assim, orando ao Senhor e pedindo perdão, porque eu me senti envergonhado de ser crente, de ser filho de Deus, de já ter conhecido Jesus, de já ter aceitado Jesus e ter me desentendido com a minha mãe por futilidade, por bobeira, assim, eu me senti muito envergonhado. E aí eu chorando muito, assim, eu não consegui nem ficar mais ajoelhado, porque eu sentei, me encostei no altar, assim, de costas, e, assim, vários jovens também tomados pelo Espírito Santo, assim, minha mãe veio e me abraçou. E aí eu pedi perdão à minha mãe, assim, eu não entendia nem muito bem o que eu tava falando, mas eu pedi perdão, abracei ela, assim. Aí minha mãe tentou me levantar, mas eu não conseguia, porque eu tava chorando muito, assim. E aí minha mãe foi, sentou e tava chorando muito também. E uma jovem veio falando em línguas. E tudo que ela tava falando em línguas eu tava entendendo. Nossa, que legal. E assim, tudo que ela falou, assim, eu entendi nitidamente o que ela falou. E essa experiência nunca mais aconteceu comigo. Foi a única experiência que eu tive, assim, de alguém falar em línguas e eu entender perfeitamente o que a pessoa estava falando. E ela falando, e ela falou várias coisas ali, e uma das coisas que ela falou é que eu precisava pedir perdão ao Espírito Santo, que eu precisava mudar algumas posturas da minha vida, algumas atitudes. E ela começou a falar, e naquele momento eu comecei a falar em línguas também. Nossa. E comecei a falar em línguas e tal, e ela era ministra de dança. Aí ela pegou, ela levantou, ela começou a dançar, e ela pegou, ela tinha um tecido, um véu assim, e ela começou a dançar pela igreja, e ela ministrou dança sobre várias pessoas que estavam ali e tal. E eu comecei a falar em línguas, eu me levantei, eu comecei a agradecer a Deus e tal. E aí passou algum tempo, passou assim uns meses, eu fui conversar com ela sobre essa experiência, e ela falou que ela também entendeu o que eu estava falando com ela. Nossa. Que foi uma experiência que a gente viveu assim, então essa experiência me marcou muito assim até hoje. Tem esse lado também de me envergonhar e me arrepender por ter brigado com minha mãe nessa situação, mas teve muito a ver, porque o Espírito Santo falou assim: você precisa mudar, você agora é uma nova criatura. Muita coisa que você fazia, pensava e agia, você não pode mais. E aquilo é uma experiência que me Muito marcou aí. legal. E essas experiências, elas só vêm justamente quando a gente entende que a gente tem que mudar isso. Aham, É justamente, no episódio passado a gente chegou a comentar sobre, né, aham, com algumas experiências. E quando você abre mão de algo, quando você sabe que tá errado, você sabe que o que você está aham, fazendo errado, você sabe que o que você verdade. o que você está se alimentando não está te nutrindo. E quando você corta, quando você abre mão daquilo, começa a vir experiências, e uma atrás da outra. Verdade. E quando você vê, tudo tá acontecendo a favor. Tudo tá acontecendo a favor. E eu acho isso muito interessante porque eu tava conversando com uma amiga minha, inclusive ela deve estar escutando a Cassie, que a gente tava falando sobre isso, sobre como às vezes é difícil você renunciar às coisas por Jesus. Porque o que eu vejo muita gente fazer é não, servir ao Senhor é muito fácil. E aí eu olho para às vezes essa situação e falo, cara, que facilidade é essa que a pessoa tem? Porque eu não tenho essa facilidade. E aí uma vez a gente conversando, e aí a gente tava falando, tipo assim, ai, mas é muito difícil abrir mão disso por isso, e fazer dessa forma certa quando eu quero isso, e não sei o quê. E aí desceu, sabe quando a gente fala desceu fresquinho, só que deu um tapão na minha cara, que eu falei assim, cara, para cada renúncia que você faz, o Senhor ele te proporciona algo melhor. Certeza. Para cada algo que você renuncia, que a tua carne quer e deseja, Deus te proporciona algo que os teus pensamentos, sabe? Tipo assim, não imagina. E que a tua alma realmente precisa, sabe? Que é necessidade para você. Porque às vezes a gente tem o que a gente quer, mas a gente não tem o que a gente precisa. E o que a gente precisa é do verdade. Espírito Santo. E quando muitas das vezes, por a gente não ter essa renúncia, a gente está longe dele. Então, isso é muito forte. Uma das Deus. coisas que, quando eu falei sobre o meu trabalho, né? Eu fiz um processo para a área que eu queria, né? Que foi a social, e eu não passei.
E eu fiquei, assim, 1 ano da minha vida péssima. Eu chorava e falava, Deus, eu tinha certeza que era aquilo que o Senhor queria pra minha vida. E eu chorei muito. E, assim, minha filha, foi na fase que minha filha era bem novinha também. E eu fiquei, assim, sem rumo. Eu falei, gente, se não foi isso, agora eu vou ter que esperar só no que vem. E aí apareceu isso. E, assim, foi muito claro. É muito melhor, foi muito melhor. E era o que eu... Era como se fosse, assim, pra mim. E aí eu levei assim, ó, taca 2 tapas assim, viu? Era isso aqui que eu queria pra você, não era aquilo. Você tava pensando assim, eu tava pensando. Bem maior. E, nossa, enfim. É verdade. Em relação ao trabalho, assim, já me ocorreu também. Eu querer muito trabalhar numa instituição, sou professor, né? Como os ouvintes sabem. Queria muito trabalhar numa instituição e tal. E aí consegui, né? Entrei para trabalhar nessa instituição, mas foi uma experiência muito ruim. Não falo muitos detalhes não sobre isso, né? Para não gerar problemas. Ainda tem problema. Mas não foi uma experiência muito boa. A instituição, assim, se revelou não ser muito boa com o trabalhador. Se vocês me entendem do que eu tô falando, né? Aquelas situações difíceis de trabalho, né? Coisas abusivas que acontecem em trabalho. E hoje eu tô numa outra instituição, tô numa escola que é excelente. Excelente. Por 2 detalhes, né? Posso falar o nome da instituição que eu tô agora, que é o Colégio Betel, que é uma escola que tem ali em Queimados. Ela é uma escola confessional, né? Uma escola onde confessa a fé cristã, mas não é por isso exatamente, é porque eu me encontrei num ambiente ali onde eu tenho paz, onde eu tenho tranquilidade para trabalhar e eu não imaginava. Eu não imaginava. Quando a gente faz umas orações, às vezes a gente pede a Deus uns negócios assim, Deus, Né? faz o melhor para mim, Deus, afasta de As mim todo orações mal. perigosas. Deus, A me gente- coloca onde o Senhor quer. E a gente não, quando a gente tá lá dentro, às vezes a gente não se dá conta que Deus já cumpriu aquilo. É. E aí, a Aline falando agora me deu esse estalo que eu falei, caramba, eu tava pedindo a Deus para me colocar num lugar de paz, um lugar que eu pudesse trabalhar. E eu falei, caramba, eu tô agora nesse lugar. E a gente, assim, eu vejo, né? A gente não tem paciência de esperar, né? Aham. E aí a gente acaba que demora mais, porque a gente meio que atrapalha, né? A gente quer fazer por nossos meios, quando é Deus que tá fazendo, que tá preparando para você chegar lá. É porque o tempo da espera, o difícil é o esperar É. mesmo, né? Então, assim, quanto mais. E parece que quanto mais você fala assim, não, eu vou esperar, mais coisas aparecem, tipo assim, quanto mais você fala que vai esperar por um emprego, mais portas, mais vagas de emprego aparecem que não é daquilo que o senhor quer. Quando é de um relacionamento, mais gente que é enviado do campo aparece. Quando é de ministério, Meu mais Deus. a sua mente fica confusa. Então, assim, é muito difícil o tempo da espera. Porque o tempo da espera é aquele momento onde você tem a palavra da onde você vai chegar e você sabe da onde você precisa sair, mas você não faz ideia do que você vai passar. Então Não, é muito E difícil. você passa porque você não tem a paciência de só confiar. A gente não fica querendo, igual nesse 1 ano aí, eu pensei em várias outras alternativas, em várias outras coisas, e eu só me frustrava porque não era aquilo. Então, quando aconteceu isso, hoje, quando eu olho assim, eu falo assim, gente, poxa, eu podia ter ficado só orando quietinho, esperando. Sossegar. Aham. É. Tem que ser, né? Tem que passar verdade. pelo Às vale. vezes a gente se pega pedindo para Deus para ele fazer o que a gente quer. Ah, poxa, Senhor, eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto entrar em tal lugar, queria tanto isso, queria tanto aquilo. Só que às vezes a gente esquece de pedir para o Senhor realizar o que Ele quer na nossa vida, como vocês falaram. E um livro que é muito interessante, que se eu não me engano é O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro, eu acho que eu cheguei a citar ele no episódio que eu participei, no episódio 7. Que ele justamente desmistifica essa ideia de que o Senhor tem que realizar o que a gente quer, os nossos planos, e a gente esquece de pedir para ele fazer os planos dele em nossas vidas. E quando a gente entende isso, cara, as coisas começam a andar Verdade. de forma absurda. Eu sempre, todas as minhas orações, eu peço a Deus assim. Eu li isso uma vez num lugar, não lembro onde, mas todas as vezes eu falo pra Deus assim, que as nossas vontades coincidam e se não, que a dele prevaleça. E aí agora, na sexta-feira, eu encontrei o pessoal da minha tribo, trazendo um assunto rapidinho, e aí eu compartilhei com eles Salmo 37, 4, que fala assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Mas não em questão de você agradar ao Senhor, mas se agradar dele. Aham. E confiar nele, né? E aí acaba que os desejos do seu coração passam a ser a vontade dele, porque
e vai coincidir, porque ele vai plantar essa vontade no seu Verdade. coração, esse desejo. E aí eu gosto muito desse salmo. E eu achei legal compartilhar. Eu compartilhei com a minha tribo, né? Aham. E compartilhar com vocês. Então, já que falamos do assunto, já que temos a Aline um deu a gancho, deixa, deu um gancho. já que ela deu o gancho, vamos falar sobre as tribos. A gente já está aí no nosso terceiro episódio consecutivo aí falando sobre as tribos. Para a galera que está nos ouvindo, de repente caiu alguém de paraquedas aqui no episódio 19. Esse é o 19? Aí a produção, acho que A produção vai conferir, mas eu acho que esse é o 19. Estamos aí no terceiro episódio consecutivo, mas se alguém caiu de paraquedas aqui nesse episódio 19, eu acho que é o 19. Eu acho que é o 19. a produção, acho que Se alguém caiu de paraquedas nesse episódio número X, aí 19. a Juventude Bereia foi dividida em tribos com alguns objetivos, né? E os líderes, inclusive, das tribos também agora estão com outros objetivos também, para além do que tinha sido o objetivo inicial, que é o desenvolvimento de várias tarefas, aprimorar também a comunhão, né? Desenvolver ministérios, encontrar também ministérios aí dentro das tribos, aí, identificar potencialidades dentro das tribos. Então, tem sido aí um momento importante para isso, né? E os líderes das tribos aí estão com essa árdua missão, né? Mas a gente queria saber de vocês aí. Vou começar pela Cassiane agora, que ela tá um pouco mais quietinha aí na dela, que ela já participou do episódio aí, né? Então ela tá Já. retendo algumas coisas. Que isso? Não, mas brincadeira. Cassiane, qual é o nome da sua tribo? Quem é que tá na sua tribo? Se quiser até olhar no celular também para colar, porque a gente minha falou, eu falei com o tribo- pessoal nos episódios anteriores, o pessoal já pegou o celular, porque é muita gente, né, para lembrar. minha Eu tribo. falei de cabeça, só que Thiago falou de cabeça. Aí eu esqueci uma pessoa. Aí Então, que eu não sei a queria ver. maioria Então é das melhor pessoas, olhar no mas pra não celular. esquecer, Isso. Qual é o nome da sua minha tribo? é Tribo Gade. Tribo E as Gade. pessoas que estão, sou eu, a Radassa, o Luan, o Lucas Leal, a Marcela, esposa dele, Uhum. o Wesley, a Gislaine, o João Vitinho. Todo mundo fala o Vitinho porque todo mundo conhece ele assim. João Vitinho, isso. O João Vitor Barcelos, a Tayene e o Vitor Cauã. Aham. Legal. E aí? Aí eu assim, e agora? E agora, qual é a próxima pergunta, né? E aí, como é que tá sendo aí o trabalho com a tribo? O que você já tem desenvolvido aí? A gente está aí, só para situar os nossos ouvintes também, a gente está desenvolvendo aí uns vídeos devocionais, onde os jovens estão pregando nos vídeos, né? Estão deixando ali uma breve reflexão sobre a palavra. Sim. Como é que está sendo aí os desenvolvimentos do trabalho e quais são também os seus objetivos aí como líder de tribo para trabalhar com essa galera aí? Assim, tem sido tranquilo até. A gente teve, a gente falando, né, entre os líderes de tribo, recentemente a gente estava falando sobre isso, sobre a dificuldade que algumas tribos tiveram, e eu não tive muito o que falar em questão de dificuldade, porque graças a Deus as pessoas da minha tribo, elas foram muito... Elas estão abertas, entendeu? Legal. Pra, vamos. Olha, precisa fazer isso aqui. Poxa, não dá pra fazer. Ah, mas dá pra fazer isso aqui. Entendeu? Aham. Então, assim, em questão de interação, eu tive muita com eles. Não tive, assim, tantos problemas para interagir com eles, para os desafios que a gente teve. Para quem não sabe, né, que não é daqui da igreja, os jovens, a liderança, né, foram colocando alguns desafios para as tribos, como o devocional e tal. Divulgação do culto, Divulgação, divulgação do culto. o último culto que teve sobre chamar visitantes, que foi a sexta de desafio. Então, assim, esse tipo de coisa, eu coloco lá para eles, a gente conversa sobre, e eles estão aceitos. Então, assim, problemas em relação a isso, nada a declarar. Legal. Mas aí você perguntou o objetivo, né? Isso. O objetivo é o mesmo que eu coloquei para eles quando eu escrevi lá sobre a sexta-feira do desafio. Almas. Não só as de fora, as nossas também. Legal. Porque o que acontece? Muita gente da minha tribo é cristão desde mais novo, desde infância. Já passaram por experiências, já tiveram tudo isso. Só que, às vezes, a gente esquece que mesmo a gente tendo essa caminhada toda desde novo e tudo mais, que tem situações na nossa vida que a gente vai congelando, sabe?
vai retendo o assunto que a gente sempre falou no Pod Jovem. A gente vai retendo. E a partir do momento que a gente começa a reter algumas coisas, a gente passa a se tornar mais frio, sabe? Então, a partir do momento que a gente se torna mais frio, a gente não tá com calor, não tá se movimentando, não tá... A gente acaba, tipo assim... Eu sinto que a gente acaba ficando muito distante. E agora eu não falo por quem tá na tribo, ou pelos jovens, pelo conectado. Eu falo agora por mim. Né, também. Agora eu respondo por mim. entendi. Sei que os jovens passam por isso, mas agora eu respondo por mim, Cassiane. Desde nova na igreja. Mas tem situações que se você não se movimentar e falar, olha, Senhor, tá difícil, mas se o Senhor não ficar aqui e me ajudar nessa movimentação, vai esfriar, vai ficar difícil. Então eu acredito que o objetivo maior da tribo é isso, movimentar os jovens, sabe? Movimentar para que, Cassiane, mas os jovens já leem, mas os jovens já pregam, mas os jovens já cantam. Mas a gente não quer que façam isso individualmente, a gente quer que façam isso em conjunto, em unidade, sabe? Todo mundo e não quer que faça isso em unidade, quer que faça isso em conjunto. E um dos maiores objetivos, logo depois de ver que os jovens estão se movimentando, porque se eles se movimentam, eles acabam traindo outros jovens. E nessa de atrair outros jovens, eles vão atrair pessoas que estão com a alma amargurada, que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de um abraço, e automaticamente vão voltar a ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E isso eu falo que às vezes também é entre a gente, porque na minha tribo, a gente tem a Tayene, que já deu a devocional, foi uma palavra abençoada. A Radassa, que deu uma palavra, foi uma palavra abençoada. A gente tem o Lucas, a gente tem o João. Eu não tenho como citar o nome de todos, mas o Vitor Cauã, eu tô vendo que tá mais envolvido. O João Vitinho, ele tá envolvido na obra do Senhor com a música. E, assim, todo o João Barcelo se envolvendo. Então, assim, todo mundo tá se envolvendo. A Marcelo, o Lucas sempre perguntando, né, ali, né, sabe, querendo saber, estando dispostos. É essa a questão. É fazer com que os jovens estejam dispostos a fazer a obra do Senhor. Eu acho que esse é o maior objetivo. Porque se a gente tem, se for não só a minha tribo, mas for todas as tribos dispostas, sabe, em um único propósito, em um único motivo, que é adorar o Senhor, fazer a obra do Senhor com perfeição e buscar curar pessoas, curar almas, ser canal de bênção para alguém, eu acho que isso consegue... Como eu posso dizer, gente? Fugiu a palavra. Eu acho que consegue surtir muito efeito, sabe? Não só na minha vida, como na vida da Aline, como na vida do Thiago. E eu acredito muito que, da mesma forma que eu posso ser bênção na vida deles, né, que são os liderados, eles também são muito bênção assim na minha vida, sabe? De uma palavra, de um conselho, alguma coisa que eles possam falar e que eu às vezes posso estar dispersa, mas que ao sair da boca deles, sendo com sabedoria e tendo a ciência de que foi o Espírito Santo que colocou, a gente consegue entender que isso pode ser também um agente de transformação, sabe? Para a minha vida também. Essa questão de movimentação acaba gerando uma corrente onde um vai incentivando, também, né? um vai puxando o outro. Quando você vai ver aquele que estava frio já está quente, o que está quente já atrai o que está lá fora, que chega aqui dentro já esquenta, porque chegou agora, já está com aquele gás. Aí o que tá com gás motiva quem tá frio e vai virando vai reciclando, vai reciclando. Quando vê, tá todo mundo envolvido como foi falado entre os líderes, na minha visão, um dos maiores objetivos é justamente isso, os jovens terem mais compromisso com as coisas do Senhor, estarem mais envolvidos, movimentar, não só estar na igreja porque tá na mídia, não só estar na igreja porque tá no som ou porque vai cantar, mas sim porque tá ali para adorar mesmo, para buscar a presença, para buscar batismo do Espírito Santo, para ouvir a palavra, de conhecer, se aproximar mais, estar ali junto. Eu acho que a Juventude da Bereia tem muito isso, de jovens compromissados, e eu creio que esses jovens compromissados vai puxar essa corrente, vai começar a renovar, e muita coisa vai acontecer aí. E eu acredito, perdão, Aline, eu acredito que a questão da união
da movimentação, ela vem trazendo a união, porque como o Thiago falou, você vai puxando. E a união, eu acho algo muito importante, porque não é só a união, não quer dizer que, eu sou amiga da Aline e, a Aline é minha tribo e a gente vai... Não, não é isso. A união é quando vocês têm o mesmo propósito e o mesmo pensamento. Eu falei isso numa palavra de vida que eu dei em um dos cultos do Conectado, que foi o seguinte: não adianta, se eu não estiver alinhada com o mesmo propósito e o mesmo pensamento que o Djan ele pode vir falar comigo 300.000 vezes, gastar saliva para falar comigo. Não vai ser desperdício. Cassiane, por quê? De tanta pessoa falar, não vai ouvir? Vai. Mas é porque o que acontece? Quando você fala em propósito, mas o propósito às vezes é uma maratona, é algo secular. Quando você fala de um estudo, é algo secular. Agora, quando você fala ministerialmente, chamada, oração, você está mexendo na área espiritual. E a área espiritual, ela não se é entendida ou você consegue se unir com alguém só com uma explicação. Não é assim que funciona. Se eu estiver falando de, olha só, a Aline precisa de oração, a Aline precisa que a gente esteja ali com ela, mas eu tô orando e o Djan não, o Djan vai falar, realmente ela precisa de oração, mas ele não vai conseguir estar mergulhado na intensidade daquilo ali, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de união, tá todo mundo no mesmo propósito, ligado, juntinho, sabe? É literalmente estar conectado em um só assunto. É fazer valer aquela passagem que fala, né? Os santos se comunicam com os santos nas suas Exatamente. santas coisas. Exatamente. Né? Então, se a gente não tá no mesmo propósito, a gente não vai conseguir se entender. A gente não vai conseguir entender que quando a Cassiane faz um chamado para gravar um vídeo, que ali tem um propósito espiritual por trás daquilo. Porque às vezes a gente se desliga do campo espiritual e aí todas as coisas ficam terrenas. Aí eu vou gravar um vídeo para quê? Eu vou dar uma devocional para quê? Eu vou orar para quê? Não tem objetivo. Mas quando você se liga com as coisas espirituais, aí você começa a entender. Poxa, qualquer ação que eu tome em relação ao campo espiritual gera um movimento no campo espiritual. Com toda certeza. Qualquer eu acho coisa que eu não faça. tem coisa mais bonita do que ver essa coisa espiritual nas pessoas, assim, influenciar pessoas para isso. Que é, no caso, né, a gente faz os vídeos, faz as coisas, que é isso, é para influenciar pessoas, para elas virem para cá, para elas conhecerem esse Deus, né, que a gente ama tanto, que a gente, para elas entenderem, sentirem esse amor também. Aline, qual é o nome da sua tribo? Quem são as pessoas que estão na sua tribo? Fala aí pra gente um pouquinho. Então, gente. Vai pegar a colinha. A Aline vai dar uma olhada ali no Ah, celular. Aí, então, a minha tribo, a gente fez uma votação, né? Para escolher um nome. E aí o pessoal, todo mundo votou. E aí colocamos tribo de Levi. Até pela explicação, né? Eu coloquei lá a explicação dos filhos, todos os filhos de Jacó, né, e tal. E o pessoal escolheu Levi. E aí, na minha tribo tá a Ayla, a Bruna, a Cíntia, o Everton Góes, o Fabrício, a Mayelen, a Fernanda Zalém, o meu marido, Glauber, Aham. e a Grazi e o Ramon Castelamari. Deixa eu ver se eu tô... E o Isaías. Eu que é tenho o Felipe também e então, entrou agora, né, para poder somar com a gente o Felipe e a Deise, maravilhosa. Ah, gente. Inclusive, estão convidados para o Pod Jovem. Eles são ouvintes do Pod Jovem desde antes de voltarem aqui para Bereia. aí. Então, estão convidados também, mas prossiga, Aline. Então, gente, e aí, assim, a gente tava difícil, né, a comunicação ainda, porque tem pessoas que a gente tá tentando ter aquela conexão, né? Porque eu achei muito legal que foi um sorteio. Então, tem pessoas que a gente não se conhecia ainda, tem pessoas que não conhecia a outra pessoa, tem pessoas que estão chegando agora na igreja. Então, assim, eu tô tentando fazer essa conexão, né? E aí eu fiz um encontro lá em casa na sexta-feira. E foi muito legal, foi muito leve, a gente
conversou muito sobre o que a gente espera, né, das tribos. Conversamos sobre experiências espirituais. E aí o Glauber tocou violão, né, que ele fica falando que, ai, não sei o quê. Mas ele tocou. Hoje o mistério sendo revelado, hein, Glauber? Eu vi no Hoje violão. o mistério sendo O revelado. Glauber tá me enrolando Mistério aí, aí, ó, ó. que eu chamo Ele o Glauber ficou pra cheio de tocar medo comigo de um Janvê. tempão. O ministério aí, ó. O ministério aí. Ficou com medo de Janvê, agora todo mundo que ouve o podcast sabe. Já vi, mas eu tinha visto já. Então, gente, vamos morar aí, né? O Espírito Santo trabalhar. Mas, enfim. E aí a gente cantou, assim, tem uma voz maravilhosa, né? Ela cantou lá. E aí, assim, foi muito leve, a gente orou. E combinamos outras coisas. Eu gosto muito de presente. Inclusive, eu vou trazer pra vocês, porque hoje eu não vim de casa. Mas eu gosto muito de dar devocional de presente. A Cassiane sabe, né? Que ela já tem um devocional. E aí eu presenteei, né, o pessoal da tribo que foi lá com esses devocionais, que é assim, é uma palavra, né? E aí tem uma explicação. E eu gosto muito de presentear as pessoas com devocional, porque pra mim teve uma coisa muito importante. Eu tenho o meu que eu leio todos os dias de manhã, né? E aí, todos os dias, e foi uma coisa que eu falei com a minha tribo, compartilhei com eles, porque eu espero muito que aconteça com eles também. Todos os dias eu oro, e aí, quando eu leio a palavra do devocional, é uma coisa assim, exatamente de algum momento que eu tô passando, Bate, de alguma. sempre bate. É muito assim, sabe? É muito claro. E todo dia de manhã eu leio e tem alguma coisa importante pra mim. E eu nunca sei qual é a palavra que vai vir depois, porque eu não leio a segunda página, eu só leio uma página por dia. E aí eu falei com eles, né, e presenteei a eles com um devocional. E foi muito legal, porque alguns já tinham compartilhado comigo sobre não conseguir, não ter esse costume de fazer o devocional. Então eu achei que seria muito legal. E a gente começar a fazer isso juntos, né? Eu até conversei com eles e a gente tá caminhando, assim, mas o processo mais lento, mas Deus sabe todas as coisas, né? Tem muitos jovens que ainda têm essa dificuldade, inclusive eu, até pouco tempo atrás, também tinha dificuldade para fazer devocionais. Eu acho que vai mais aquele pensamento meio retrógrado de que só quem é presbítero, diácono, pastor precisa fazer devocional, estudar mais sobre. Só quem faz teologia precisa estudar. Mas, gente, a diferença é gritante da forma, da sua comunhão, como que você se aproxima do Senhor, da palavra dele. Cada versículo que você lê, que quando você pede primeiro ali, ó, Espírito Santo, esteja aqui, me direciona, me dá entendimento, faça essa palavra enraizar no meu coração, na minha mente. Quando você está lendo ali, parece que você está naquela época. Algumas histórias, algumas coisas, parece que você está naquela época, parece que você está dentro do texto e aquilo dali te ajuda muito a se aproximar. A gente comentou sobre isso no episódio que o Wilson participou a respeito de devocional, que o quanto é importante. E, de fato, tem muitos jovens ainda que não têm esse contato, talvez porque falta de tempo, acorda muito cedo, dorme muito tarde. A gente entende. Só que tem várias formas, como foi falado no episódio do Wilson, tem várias formas de você fazer devocional. Tem por áudio, que tem várias plataformas que tem áudio que faz dali, explica o versículo, lê, explica, faz uma reflexão, faz uma oração. Tem também você separar um tempinho ali. É uma coisa que a gente, esse desafio das tribos vai ajudar, eu creio que vai ajudar muito o pessoal a abrir a mente para Uma devocional. coisa assim que eu acho importante nas tribos é isso, né? A gente sentar para falar sobre uma palavra e todo mundo falar um pouquinho assim a sua interpretação, sabe? O que sentiu com aquilo, o que aquilo falou com você. E aí eu acho que esses encontros, esses de pequenos grupos, é muito legal para isso. Pelo menos é uma coisa que eu quero fazer com a minha tribo mais vezes. Espero que todo mundo queira também da tribo. Dá mais intimidade, né? Então, para Aí, conversar. já vou deixando aí avisado que a minha tribo vai ali deixando já. Ela tá já marcado, deixou o entendeu? recado já. Mesmo que vocês não queiram comparecer. O recado tá dado, hein, tribo? Ela amém. Viu, galera? Vamos. Tribo, o recado Animais. tá dado, hein? Inclusive, tribos, ouçam o Pod Jovem. Em nome Isso de aí. Jesus, hein? Amém. A gente, de repente, faz uma gravação com a tribo completa, né? Já Pensou que pensou? doideira? Cada Eita tribo glória. trazer todo mundo. Eita, Tem nem glória. microfone pra isso, né? Vai ter que ser a plateia. Eita, glória. Tem que usar o microfone da igreja. Gente, e é um negócio interessante porque, às vezes, quando gerou-se, né, essa questão das tribos, já teve no passado, né? O pastor Elielton, inclusive,
foi nosso líder nessa época. Pastor Elielton foi nosso líder, foi liderado pelo pastor Elielton. E foi um período maneiro, porque a gente tinha bastante jovens também, assim como, graças a Deus, a gente tem essa graça do Senhor de sempre ter muitos jovens aqui na Bereia, mesmo que tem essas mudanças, né? Alguns jovens mudam de departamento, vão para outras igrejas, mas sempre tem uma quantidade grande de jovens. E na época teve também, mas era por bairros, não foi um sorteio, foi por bairros. Então, assim, eu fiquei com a galera ali mais próxima do meu bairro, aí tinha a galera lá mais pro Marajoara, tinha a galera do lado de cá, né? E eu tive contato nessa época com uma galera que eu normalmente não tinha. E não é porque eu não gostava, nada disso, é porque realmente na rotina do dia a dia eu acabava não tendo tanto contato com essa galera que morava muito perto de mim. E eu tenho contato com essa galera até hoje. Até hoje, assim, a gente Nossa, que tem legal. boas recordações de encontro de tribo que a gente fazia, de reunir na casa de alguma pessoa para fazer uma oração, para tomar um café, para falar da palavra de Deus, assim, eram grupos pequenos, assim como são agora também. E eu tenho muitas recordações assim muito boas, sabe, de reunião com tribo, da gente orar, pelejar as pelejas do outro, também orar junto com o outro. Teve uma coisa que eu fiz na tribo que eu achei muito legal, que eu trouxe de uma outra igreja, né, que eu participei, que era assim, a gente sorteia um nome, e aí a gente fica uns 15 dias até se encontrar de novo, orando pelo propósito da pessoa. No caso da nossa tribo, a Maiele apresentou um propósito, né? E aí a gente combinou desses 15 dias todo mundo da tribo orar pelo propósito dela. Assim, acordou, fez a oração e lembrar, Deus, a Maiele abençoa ela, o propósito dela. Na hora do almoço, sempre que a gente parasse, lembrar de incluir a Maiele na nossa oração. E eu acho isso muito legal. Quando eu participei disso anteriormente, você via, assim, um mover de Deus na vida das pessoas mesmo. Porque imagina, né? Todos aqueles jovens orando por aquela pessoa e pelo propósito dela específico. E eu achei muito legal, acho muito legal. Sem contar que além disso, assim, de ter várias pessoas em um. Aí junta naquilo que eu falei, ter várias pessoas em um E um único propósito. propósito. Também tem que, às vezes, a gente está tão atarefado com as nossas coisas, com aquilo que a gente precisa fazer, ou com o trabalho, com a Aline, igual a Aline tem filho, que a gente às vezes esquece do outro. E é ali, quando a gente está na tribo, é uma chance daquela pessoa que está na tribo falar, ó, gente, essa semana tô na minha semana vulnerável. Não tô legal, não tô bem para dar um devocional, não tô bem para. E aí a gente, não, então vamos orar. Então vamos igual o Jean tá falando, tenho experiências marcantes e lembro de momentos onde a gente se reuniu para orar, onde se reuniu para buscar. Eu acredito que quando eu falei da questão da nossa alma também, não só de quem está lá fora, isso inclui também. Porque quando você ora sozinho, é muito importante. Mas às vezes é difícil. Então, quando você tem pessoas para orar junto com você, entendeu? Eu acho que se torna um pouco mais fácil. Legal. Vocês estavam falando, eu até pensei nesse negócio também. Poderia falar em off, mas eu vou falar no áudio do podcast. Que é uma coisa. Ele Poderia fala em falar. off, mas como eu quero. Vou expor. Polêmica. Uma coisa que aconteceu também na época que eu participei das tribos, foi 2016, Eita. 17. Na época do pastor Elielton, como nosso líder de jovens. Uma coisa que aconteceu espontaneamente, é outra coisa que me marcou também na época das tribos, é que às vezes alguma tribo chamava outra para ter esse momento de comunhão também. É o propósito. Então É a meta. eu lembro da tribo do Marajoara ter chamado a tribo da galera do centro, né, do Bonfim ali. E as duas tribos se reuniram e foi muito maneiro também. A gente tem. A Daisy também tava nessa tribo, que ela era da outra tribo, que a Daisy morava ali no. Esqueci o nome do outro bairro ali. Primavera, bairro Primavera. E ela também foi, então assim, a gente tem histórias para contar, sabe? Porque não foi só reunião, a gente não se reunia porque o pastor mandou, porque o líder mandou, porque a gente queria, sabe? Porque a gente estava no mesmo propósito. Foi um ato voluntário e todo ato voluntário que a gente teve no campo espiritual, isso refletiu na nossa vida de uma tal maneira. Eu paro para conversar com a Daisy, com o Felipe também. Já conheci o Felipe há mais tempo também, mas a Daisy eu conheço desde criança. Eu conheço desde quando a gente tinha, sei lá, 4 anos, 3 anos. E assim, a gente viveu muitas experiências
de coisas que a gente voluntariamente quis fazer. Porque eu já vi muitos jovens falando assim, muitos jovens falaram isso diretamente para mim. Poxa, você viveu muitas experiências com o Senhor, mas a gente se permitiu viver essas experiências, né? Eu via muitas pessoas falando assim, poxa, ora por mim, mas eu falava assim, poxa, mas você também pode orar por você. É óbvio que a gente ama orar uns pelos outros, né? Mas a pessoa também tem que criar isso dentro Tá desse hábito, disposta, tá né? disposta, né? E quando Porque as tribos se reuniram, a gente teve essas experiências aí, eu até falei com a Deise esses dias, de coisas que a gente viveu, assim, de propósitos que a gente gerou no grupo de amigos e aquilo ali foi tomando uma proporção. Eu sempre falo e repito isso porque é algo que me marcou muito também, que foi o nascimento da consagração. A consagração de... Não existia consagração de jovens, né? Não tinha esse trabalho aqui na igreja e a gente simplesmente se reuniu como amigos para orar. Tinha um ensaio do Ministério de Louvor, a gente se reunia depois do ensaio para tirar mais 1 hora e meia de oração ali, de joelhos dobrados. E aquilo tomou uma proporção tão grande, foi vindo adolescente, foi vindo jovem, foi vindo gente de fora para uma oração informal que acontecia depois do ensaio. E aí o pastor Ronaldo, na época, ele falou assim, vamos tornar isso a consagração dos jovens. E aí virou a consagração dos jovens, assim, de um trabalho que era voluntário. Ninguém... Amigos, amigos, ninguém falou assim, tem que ter uma consagração. E hoje Tem em dia que ter. acaba sendo Então, uma bênção para quem é amigo, para quem não é, para exatamente. Então, jovem, mulher. aí a Aline compartilha agora uma experiência que ela teve ali de Deus falar com ela numa consagração. Eu penso, essa consagração não foi porque eu quis ou porque um líder quis, não, foi Se eu não natural, me engano, foi a primeira espontâneo. consagração que eu participei aqui. Aham. Acho que foi a primeira. Inclusive, a primeira consagração que eu participei também foi a consagração que me fez, de fato, aceitar que eu fazia parte da Beré. Aham. Porque até então eu só vinha só mesmo pro culto de Como domingo, visitante, né? tal, eu assisti o culto e ia embora, não falava com ninguém, mas foi numa consagração que eu passei, de fato, a ter comunhão com o Wilson, aí fui conhecendo o resto do pessoal. E aí você vê como que uma ação que a gente tem gera uma reação no mundo espiritual. E hoje vocês têm aí testemunhos que vocês contam sobre a consagração de algo que nasceu de uma oração que o pessoal quis voluntariamente fazer, né? E isso vale muito pra gente, inclusive fica aí de reflexão para os ouvintes que são das tribos, que estão aí acompanhando esse episódio de hoje, é que se movimentem, Está galera. aberto Se a movimentem, esteja fazer. disponível, esteja disposto, porque uma ação que você está fazendo agora que de repente não tem sentido algum para você, ou que é uma simples oração, assim, um simples ato voluntário, pode se transformar em bênção na vida de outras pessoas mais à frente. Sim. 5, 10 anos depois. E são coisas que a gente não pode deixar de fazer nunca, né? É se colocar nessa brecha, como a gente fala. Que às vezes a gente olha para a questão de movimentação, e eu falo porque eu já fiz muito isso. Tenho que me movimentar, mas pô, eu vou me movimentar sozinha. Mas eu vou fazer sozinha. Só que assim, eu fiz e agora eu bato nessa tecla. Não com a minha tribo em si, mas assim, eu falo com muitos amigos, que eu falo, cara, se a gente for esperar as pessoas que não estão fazendo e que estão desanimadas de fazer, quando a gente for olhar assim no total de tudo, vai estar aquela pessoa desanimada, eu vou estar desanimada e nada vai andar. Então, se eu tô tendo, porque eu acredito assim, Jean, é como você falou, nada, e a Aline também, nada é por acaso. Então, se o Senhor colocou no teu coração, eu tinha muito esse hábito, o Senhor colocou no meu coração de fazer uma oração e chamar alguns amigos. Não. Meus amigos também são crentes. Meus amigos, por que eu tenho que chamar? Por que eu tenho que movimentar? E aquilo ali, e eu ouvi uma frase que, nossa, me fez lembrar de tanta coisa, que era o seguinte: quando o Senhor coloca algo no teu coração, ou coloca algo em tuas mãos, e você rejeita, você pode ter certeza, aquelas outras pessoas que Ele iria te utilizar, não estou falando que você seja descartável na obra do Senhor. Jamais. Jamais. Só que aquelas pessoas que Ele iria utilizar a sua vida para que alcançasse a vida delas, você pode ter certeza, Ele vai levantar alguém. Se eu não quiser, Ele vai levantar o Jean. Se o Jean não quiser, Ele vai levantar o Thiago. E assim sucessivamente. Só que você vai perder a oportunidade de ser utilizado pelo Senhor. E aí, depois que eu entendi isso, eu falei assim, cara, nunca mais. Eu falo, vai fazer um piquenique, eu vou fazer um piquenique. Porque assim, eu preciso me movimentar para que aquela pessoa também talvez se movimente. Assim, eu vou ainda além.
a gente se torna responsável se aquelas pessoas não vão para Cristo, Exatamente. que é pior e é mais pesado. Porque é Porque- do teu que é Porque de cobrado. repente, até um vídeo, eu lembro que a Cíntia Adrelli passou isso num culto uma vez que ela falou a respeito de dom e chamado, né? E que é um vídeo assim que conta uma história e depois vai falar, a pessoa vai se apresentar ao Senhor e o Senhor pergunta: cadê as tantas almas que estavam destinadas para você ganhar? Cadê uma alma que você estava destinado a ganhar? Eu te chamei para você ser um pastor que ia alcançar tantos milhões de almas. Para outra pessoa, te chamei para ser uma mãe que ia alcançar o seu filho e só, né? E aí eu penso, será que Deus não está chamando a gente para alcançar tantas vidas, a gente às vezes rejeita, retém, deixa de fazer por... E aí entra num outro ponto também, né? Eu deixo de fazer por quê? Porque eu não gosto do líder da minha tribo, porque eu não gosto do meu líder de jovens, porque eu não gosto das coisas que estão acontecendo, porque não está acontecendo do meu jeito. Então isso fala muito pra gente abrir mão, e aí cai de novo naquela situação que o Thiago falou, a gente tem que abrir mão do nosso eu. Sim. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa na casa do Senhor por causa do nosso eu. Por conta do nosso ego, por conta do nosso achismo de achar que eu sou o certo. Se não sou eu que estou de Se frente, não sou eu que também estou não de vou ajudar. frente, Eu ou também se não vou está ajudar. acontecendo do jeito que eu quero. É. E isso é muito complexo, gente. Que Isso é nos muito prejudica complicado muito. porque a gente às vezes atrasa, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que viver como os que apressam a vinda do Senhor. Não tem como a gente apressar a vinda do Senhor porque já tem dia e hora determinado pelo próprio Senhor, do dia que ele retornará e vai buscar a igreja. Mas a gente tem que viver como quem apressa isso, ou seja, fazer mais coisas para ganhar mais almas, para evangelizar mais, para ganhar mais vidas. E o que a gente está fazendo para isso, né? Fica aí uma reflexão, inclusive, para E quem está acaba ouvindo que a gente se também. prejudica, É, porque é que acaba que a gente se perdão, acaba que a gente se prejudica, porque quando a gente fala assim, eu não vou me movimentar, a gente acha que tem a ver com a vida do outro. Mas por que ele não, igual, pode orar, mas por que ele não ora? Por que eu tenho que orar? Só que assim, a gente às vezes esquece que nada é por acaso. E que, por exemplo, orações que você fez com esses seus amigos fez com que hoje em dia você pegasse no microfone e ministrasse para as pessoas na consagração. Fez com que talvez forjasse muito mais as suas ministrações e que você fosse muito mais sensível ao Espírito Santo para quando você vai lá para o templo ministrar em cima do altar do Senhor. Então, quando a gente pega e fala assim, Senhor, isso aqui eu não quero não. Isso aqui eu não vou me movimentar não. Você está atrasando o teu ministério. Você está atrasando aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Entendeu? Não é só sobre o que o outro vai fazer. Aí, olha só que responsabilidade. É a responsabilidade da vida do outro, que às vezes, se não voltar para Cristo, é do seu que vai ser cobrado. E tem a responsabilidade do seu próprio ministério, que você atrasa por você não querer fazer a vontade do Senhor. Deus me pega muito com isso, assim. Todas as vezes eu detesto falar. Quando me chamam pra, tipo assim, palavra de vida, quase morro do coração. Mas eu nunca recusei. Assim, eu já fui uma vez, depois teve a devocional, depois teve a palestra lá. Então, assim, eu não recuso, porque eu já recusei antes e bem anteriormente. E eu sei tudo isso aí que você tá falando, que a Cassiane acabou de falar. E aí, é impressionante que a primeira coisa que eu penso é que eu não consigo fazer isso, que eu não quero. Eu não tenho essa aptidão, mas Deus sempre me dá palavras exatamente sobre esse assunto, que primeiro toca em mim. O devocional a palavra de vida que eu trouxe uma vez foi sobre a questão de Isaías. Acho que foi 6, não lembro. E aí falava sobre isso, né? Que ele falava assim, quem sou eu? É que agora eu não vou recordar da passagem. Mas era ele, Deus queria que ele fizesse. E aí também a questão, depois quando eu fui falar o devocional, Deus deu para mim Moisés também, que queria que Deus mudasse outro no lugar dele. Então, assim, todas as vezes é impressionante, porque acontece de aparecer, assim, igual quando foi a palavra de vida, eu fiquei, Deus, o que eu vou falar? Eu não vou recusar, mas o que eu vou falar? Aí apareceu para mim um livro no meu trabalho, acho que eu até falei isso no dia. Apareceu um livro no meu trabalho com essa palavra, falando exatamente sobre o que eu estava pensando. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu tenho que falar. Porque tem outras pessoas como eu. E a mesma coisa, o primeiro devocional. Eu tinha grifado essa palavra há muito tempo, que quando Moisés fala que para mandar outro no lugar e tal. E
quando eu abri, veio essa palavra. Eu falei, o primeiro devocional, que vai abrir porta para as outras pessoas poderem não ter vergonha de falar. Então, eu vou falar isso aqui. E, assim, mesmo assim, eu fico extremamente nervosa. Eu acho que, nossa, acho que falta pouco infartar quando eu... Eu acho que o nome disso também é um pouco de temor, né, Aline? De você entender que você. Porque às vezes a gente fala, é muito difícil falar sobre si. Só que é muito mais difícil você falar sobre outra pessoa. E quando você entende que essa outra pessoa é alguém soberano, alguém assim, você tá entendendo? Então assim, você entende a responsabilidade que é falar e viver aquilo ali, entendeu? Então tem muita, eu falo muito isso com os outros, eu falo assim, o que não pode é esse medo paralisar você, mas a partir do momento que você tá indo com medo, é importante. Aí tem gente que fala assim, você é louco, eu falo, não é que é loucura, é porque você tá tendo um temor. Se você tá com medo de, não é medo de ao ponto de te paralisar, mas você tem medo de o que eu vou passar? O que eu vou estar falando? Vai causar transformação? Isso não é medo, isso é temor. E a partir do momento que você deixa de ter isso, aí sim você tem que ter medo de subir no altar. É verdade. Porque você vai falar coisas de verdade. você e não coisas do Senhor. Eu gosto muito de falar sobre Deus, sobre as minhas experiências, assim. Minhas amigas no trabalho mesmo, eu sempre tô falando. Eu gosto muito, mas quando me chamam para coisas assim, nossa, gente, realmente falta infartar só. Porque Amarrado no nome de eu Jesus. fico extremamente- Meu Deus. eu fico muito nervosa. E enquanto vocês estavam falando, eu pensei numa passagem aqui. E assim, eu falei várias coisas aqui ao longo desse episódio. Eu falei assim, eu poderia falar no off, né? Mas vou falar no episódio. E Deus me impulsionou a falar um negócio aqui. Pode ser que tenha gente que vai ficar chateada comigo, mas não tem problema. É Mas- de Deus. Pede devolução da palavra, pede devolução. A gente acaba se acostumando, né? Inclusive, quando a gente faz parte da liderança, isso acaba acontecendo. Algumas vezes as pessoas ficam chateadas com a gente, mas Deus mandou falar, então. Aqui, ó, tá numa passagem que é em Isaías 43, que vai falar assim: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? E assim, enquanto vocês estavam falando, e Deus mandou falar aqui, eu vou ter que falar, gente. A gente tá na gravação do episódio, que é pra galera que tá há mais tempo na juventude, há mais tempo na igreja, há mais tempo. Isso aqui vale não só para a galera que está aqui dentro, mas como a galera que está nos ouvindo, que é de uma outra igreja, que está há bastante tempo, que está vendo gente nova chegando. Gente, as coisas estão acontecendo. Isso aqui é o Senhor falando. Eu já estou fazendo coisas novas. Vocês não reconhecem? É. Se a gente não reconhece o que é Deus que está fazendo, tem alguma coisa de errado com a gente. E uma outra coisa que Deus estava me incomodando aqui para eu falar, eu preciso falar aqui, é que a gente às vezes se apega muito ao passado e fica muito saudosista, com saudade, querendo remontar o passado, e Deus está querendo fazer coisas novas. Porque eu falo por experiência própria, eu vivi com o Senhor muitas experiências muito legais que eu queria viver de novo, mas eu sei que eu não vou viver de novo. Eu sei que aquelas experiências foram para aquele tempo e agora eu vivo um novo tempo. Eu tive Coisas experiência, novas vão coisas acontecer, novas né? vão acontecer. Então, assim, eu tive Será Outras- bênção da outras mesma maneira. experiências. Sim, eu tive experiências na minha antiga igreja que eu vivi, eu falei, quando eu saí de lá, eu falei assim, caramba, eu nunca mais vou viver essas experiências. Realmente nunca mais vivi, mas eu vivi outras tão boas quanto, sabe? E aí quando eu converso com a galera que era do Tabernáculo Team, e eu tive a oportunidade de fazer parte da liderança, trabalhar com o Ministério de Louvor, e quando eu converso com essa galera dessa época, eu falo com eles e a gente chega num consenso e a opinião unânime. A gente viveu coisas extraordinárias com o Senhor e talvez a gente nunca mais viva, mas a gente vai viver outras coisas. Se a gente ficar preso a esse passado e sempre querendo remontar esse passado, a gente vai impedir a gente vai impedir o Senhor de fazer algumas coisas que ele poderia fazer na nossa vida. A gente E vai deixa de deixar, na buscar, verdade, impedir, não porque ninguém impede, mas a gente vai deixar de viver coisas que o Senhor queria que a gente vivesse no momento, porque a gente não entendeu que a gente está no novo tempo. Então não adianta eu querer remontar os tempos que eu vivi bênçãos lá com a galera, fazendo aquelas orações espontâneas, porque eu não vou viver, aquilo já passou, foi daquele tempo, agora eu tenho que viver as novas experiências, agora eu tenho que viver o novo do Senhor para agora, entender que eu estou no novo tempo. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu. Porque, assim, e coisas de igreja, eu sempre fui muito envolvida, né? E quando eu saí de um lugar para vir para cá,
Eu até falei, né, no outro podcast que passei um perrengue bom, né, sem ministrar, sem estar em nada, e aquilo ali me fazia, eu sentia falta, mas eu não conseguia, por quê? Eu já tinha passado por uma frieza espiritual, mas ao invés de quando eu consegui retomar a atividade, eu focar em, Senhor, olha só, eis-me aqui, me utiliza, eu estou aqui disponível para o Senhor. O que eu fazia? Senhor, eu quero voltar a ser a Cassiane de antes. Eu quero ministrar como antes, eu quero falar como antes, eu quero pensar. Só que não tinha mais como. Primeiro, a idade não permitia, porque lá eu tinha uma idade, aqui eu tenho outra. O propósito não permitia, porque lá eu tinha um pensamento, aqui eu tenho outro. Experiências espirituais que lá eu não tinha vivenciado e aqui eu já tinha vivenciado. Não tinha como o Senhor retroceder para mim, porque eu queria viver, Ele me fazer viver aquilo de novo. E aí eu fiquei nesse embate há muito tempo. Foi na mesma época da rebeldia, que eu falei lá no outro podcast. Se você não ouviu, vai lá ouvir. E Isso aí, ó, já fez o merchan. pega esse gancho aí, deixa eu usar. É o 8 Aí- produção. É 8, hein? A oito. produção falou aqui que é 8, 8. 8, hein? 8, 8. E aí eu precisei, e assim, não espere, eu falo isso e eu falei isso no outro podcast, eu falei, gente, não espera o Senhor, depois que Ele já falou com você, Ele tem que martelar isso através de pessoas, quando Ele já te mostrou isso, para você acordar, porque é frustrante, Deus tem que ficar repetindo a mesma coisa para você quando você já sabe. É como se você estivesse sendo teimoso da mesma forma. E eu precisei, era como se Deus já tivesse palestrado isso comigo, só eu aqui, ó. Não tô vendo, não tô ouvindo, não tô falando. Não é comigo, é com o fulano do lado. E não era com o fulano do lado. De que não era para você voltar naquilo ali, era para você seguir em frente. E aí eu lembro que teve uma vez com um amigo meu, Charles, muito usado pelo Senhor, ele foi tomado pelo Espírito Santo. E naquele culto eu estava da mesma forma. Senhor, me fala, me fala, me fala, me fala, me fala. E aí, isso antes de vir pra cá. E eu só fui lembrar dessa palavra quando eu tava aqui me retendo. E ele pegou e falou assim, uma hora você vai entender isso. Mas aí ele foi tomado pelo Espírito Santo e falou assim, olha, eu não vou te avisar mais. Porque eu já testifiquei na tua vida aquilo que eu quero fazer. Você quer que eu te avise mais o quê? Aí eu fiquei, não sei. Meu E aí, Deus. quando eu vim pra Bate cá... devagar, bate devagar. E aí, quando eu vim pra cá, eu fiquei nessa, não, mas eu quero voltar a ser o que eu era, eu quero voltar a ser o que eu era, eu quero voltar a ser o que eu era. Eu vi numa consagração que tem das irmãs, mas inclusive, ó, para todo mundo que gosta de oração, venha orar em Manhã nome de com Jesus. Deus, hein? hein? É Manhã todo com primeiro Deus. e terceiro sábado, Isso hein? aí. Em Produção nome de falou Jesus, às aqui, ó, 9 da ponto. manhã. Manhã com Deus. Às 9 da manhã. E aí eu vim numa consagração, e aí a pessoa que estava pregando, ela falou assim, olha, a nossa vida é uma guerra espiritual. Quando você, não é você orar pelo outro que é uma guerra espiritual. A sua vida, a partir do momento que você fala assim, Senhor, eu sou teu, eis-me aqui, você fechou o olho, abriu, tu tá começando a tua guerra. Porque Satanás não quer que você saiba quem você é em Jesus. Ele não quer que você saiba. Então você precisa se posicionar naquilo ali. E aí a pessoa foi falando, e ela falou assim. E aí teve uma hora da palavra que ela falou assim: você já parou pra pensar que tem coisas que você não tá vivendo de novo, porque você tá agarrado no velho? Aí eu tapei meu ouvido e falei: não é pra mim, não é pra mim. E aí a pessoa veio orar por mim e falou: você tá retendo o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, porque você quer viver o velho. Para de querer o velho e peça o novo. Verdade. E aí, a partir daquilo ali, eu falei, cara, Verdade. eu tô querendo velho, tô querendo as coisas antigas, ao invés de falar assim, olha só, vivi coisas maravilhosas, mas agora é outra fase. Verdade. É outro ciclo. E eu preciso me desprender daquilo para viver isso aqui. E nesse ponto que eu toquei é porque eu também vivi isso. Quando eu saí da minha igreja, e às vezes eu vejo muitas pessoas assim, na igreja que eu era, tocava os hinos assim, a liturgia era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas é um novo tempo. As coisas que eu fazia, coisas que eu fiz na minha antiga igreja, aqui eu nunca fiz, talvez eu nunca farei, mas aqui eu fiz outras coisas, fiz novas coisas, vivi outras obras, vivi coisas diferentes. Então a gente precisa entender que a gente está num novo tempo, que a idade está passando, né? Os anos estão passando. E se a gente ficar paralisado, retendo, a gente está deixando de alcançar vidas para o reino. Porque esse tem que ser o nosso objetivo. Quando a Aline falou, quando o Thiago falou, você também falou sobre o objetivo ser almas, isso assim me deixa muito feliz, porque esse é o nosso objetivo da vida cristã. Né, de tudo que a gente chamado, faz, né? O né? chamado. Eu não subo ali no altar da igreja para cantar hinos. Se for para fazer só isso, então eu prefiro não fazer.
A gente sobe ali para a gente alcançar vidas, a gente sobe ali para trazer pessoas para o arraial, para arrastar essas pessoas junto com a gente para o céu, sabe? Para levar essas pessoas para encontrar Jesus. Então, né, a gente precisa ter essa mentalidade. E assim, eu até me emociono, porque não tem coisa mais bonita de você ver um amigo, uma pessoa próxima de você, se reconciliando. E eu tive essa experiência com a Joyce, por exemplo. Eu via muitas coisas assim, Deus queria fazer nela, com ela e para ela, porque ela tem um chamado muito lindo. E aí eu comecei a chamar ela e tal. E quando ela me chamou para ir lá com ela, gente, aquela sensação é uma sensação assim que não tem explicação. É como se, assim, cumprir uma missão para Deus. Tá Que fazendo a vontade coisa, dele. né? E assim, e até hoje, assim, é muito bom ver ela cantar, sabe? Ela é muito abençoada, tá envolvida. É muito legal. E aí você fica com aquela sede de fazer mais e mais para outras pessoas. Eu tenho assim, um objetivo que eu tenho para mim. É que é dois, na verdade, quando o assunto é almas. O primeiro é que eu falo, se eu não quero ir para o inferno, e eu não falo nem isso porque tem a questão do arder lá em chamas e tal. Não é nem a dor Só física, que eu né? falo sobre aqui dentro, sabe? Se aqui na terra, quando eu tenho a oportunidade de sentir a presença do Senhor, é algo que eu fico nas nuvens. Eu faço eu fico nas nuvens. Eu volto para casa querendo voltar já. Eu já volto, vou para casa falando, eu quero estar amanhã na igreja de novo. Imagine no céu. Então, se eu quero experimentar isso, se eu sou amiga da Aline, eu quero que a Aline esteja comigo. Se o Thiago é meu amigo, eu quero que ele esteja comigo. E a segunda coisa que eu levo muito quando eu falo de almas é de um filme, Até o Último Homem. Se passa onde ele é do exército. Da Segunda Guerra Mundial. E ele é do exército, e aí tem lá, né, a guerra e tal. E aí quando como que fala? Os adversários dele, né? Eles começam a vencer, né? Assim, muitas pessoas começam a ficar ferida, que é do exército dele, começa a ficar ferida e tal. E é o capitão que tá lá embaixo, ele fala, porque eles têm que subir, né, lá uma colinazinha assim, fica lá em cima, e tem é arraial que fala, que eles montam lá aqueles negocinhos, as tendas e tudo mais. Acampamento. Acampamento. Gente, me perdoa aí quem é militar, quem entende, I'm sorry. Aí eles ficam lá e ele fala, não, desce. E aí quem tá bem, tipo assim, sem ferimento, vai descendo. E ele fala, e ele era cristão, e ele fala, não, Senhor, uma pessoa, eu preciso de uma pessoa. Ele salva uma. Quando ele salva uma e vai botando lá embaixo, ele, Senhor, mais uma. E ele, eu me arrependo todo dia, mais uma. Nisso foram, assim, eu não vou lembrar agora quantas pessoas foram, mas foi muito homem que ele salvou. Muito homem. E quando ele termina e tal, que aí o capitão tá lá embaixo, ele fala, cara, o que esse cara tá fazendo lá em cima? O que esse cara tá fazendo lá em cima? E aí quem tá lá, né, esperando pra poder puxar as pessoas que ele tava trazendo, fala, esse tanto de homem aqui foi que ele pegou lá de cima. Ele, não é possível. Cadê ele? Cadê ele? E aí quando ele consegue resgatar, assim, aquela quantidade de pessoas que ele desce, que ele chega lá no acampamento, todo mundo olha para ele assim, e eu falei muito isso com a minha mãe, eu falei, mãe, deve ter sido estranho para ele, porque assim, ele por ele ser cristão, e antes de acontecer essa parte do filme, ele tem uma parte do filme onde assim, batem nele ao ponto de espancar ele mesmo, dele tá muito machucado, e aí quando o capitão pergunta para ele o que aconteceu, ele fala, eu caí da cama. E aí, naquele momento do filme, eu sou meio estourada, eu falei, não é possível, como que ele fala que caiu da cama? Ele tinha que ter falado a verdade, para os outros levar uma advertência, e que não sei o quê. Só que eu entendi, se, assim, depois, né, se ele tivesse feito aquilo que as pessoas que tinham batido nele, tivesse feito como eles realmente esperavam, ele não ia estar mostrando a diferença. Poxa, Cassiano, mas é muito radical, pô, ele apanhou a beça. Mas ele mostrou a diferença. E isso fez com que, no meio da luta, alguns caras que antes olhavam para ele como é uma pessoa que eu quero atingir, eu quero bater, eu quero que sofra, foram as pessoas que ajudaram ele, entende? Então assim, quando ele chega lá embaixo, depois dele ter ajudado tantas pessoas, ele ainda se torna uma pessoa diferente, não só pelas pessoas que ele salvou, mas também pela diferença que ele fez. E eu falei assim, Senhor, eu quero isso, eu quero ajudar pessoas, eu quero
ajudar a curar pessoas, a salvar pessoas, e eu também quero ser um diferencial na vida das pessoas. Porque teve uma frase que eu ouvi que foi o seguinte: você acha que é fácil você matar? Não, você acha que é difícil você matar alguém? Que é difícil você chegar e tenta curar alguém. Tenta trazer a vida a alguém de novo. É muito mais difícil. Então, assim, eu falei, eu quero ser esse agente nas mãos do Senhor. Eu quero ser a pessoa que vai te ajudar a trazer pessoas. Eu acho isso muito engraçado que quando a gente faz essas orações perigosas, Deus ouve. Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Só que, às vezes, mesmo eu quieta, eu atraio pessoas. Eu acho isso muito legal. Porque eu vou ajudando ao Senhor a fazer aquilo que eu pedi, entendeu? Então acaba se cumprindo de fato a minha oração. Meu Deus. A reflexão sobre esse filme que a Cassiane citou, eu aprendo muito sobre lutar com as armas certas. Porque no filme tem um detalhe que ele, como ele é cristão, ele não quer usar, ele se recusa a usar arma. Então o esquadrão todo fica revoltado com ele porque ele não quer usar arma, ele não quer atirar, ele não quer usar arma, mas ele luta aquela batalha dele de outra forma. Ele luta com a fé dele. Se eu não me engano, tem até uma parte do filme que o capitão pede para ele fazer uma oração. Tal. Então, resumindo, ele passa a lutar aquela batalha com as armas dele, as armas que o Senhor estava dando para ele, que era justamente ele ter essa visão de ajudar os outros, de não deixar ninguém para trás, tanto que é até o último homem, é o nome do filme, não deixar ninguém para trás e tentar ajudar de fato da forma que o Senhor deixava, permitia que ele ajudasse. Fica na nossa reflexão sobre isso, né? Lutar com as armas certas. Isso aí. E eu acho que vou deixar nosso encerramento do episódio com a reflexão. Eu citei aqui minha pastora, né, que foi líder de jovens na minha primeira igreja, e ela sempre perguntava isso pra gente, e na época eu não entendia nada, mas eu acho que cabe muito agora nesse momento, até pra gente caminhar para o final do nosso episódio, é deixar essa reflexão para quem é cristão que está nos ouvindo, principalmente se você é da Juventude Bereia. Fica essa pergunta para você responder dentro do seu interior. Quantas almas você tem alcançado para Cristo Jesus? Quantas almas? E com essa reflexão dura e pesada, Bem dura. ficou um climão agora. Amém. Nós amém. estamos encerrando nosso Deixa o anjo passar. com silêncio por um instante, porque essa reflexão é pesada para todos nós, né? Mas estamos encerrando aí nosso podcast, Pod Jovem de hoje. Uma honra muito grande receber a Aline e Cassiane. Vocês são duas pessoas que, além de um carinho muito grande que eu tenho, eu não posso deixar de falar isso, vocês são pessoas que refletem o que Cristo quer para a igreja, vocês refletem Cristo. Amém. E continuem aí nessa força, sigam aí em frente caminhando com essa nova demanda aí agora, né, que é liderar as tribos. Tenho certeza que Deus está dando força e estratégia para vocês. Amém. Voltem mais vezes, porque o nosso papo aqui, ó, a gente entra nos assuntos, a gente vai né, compartilhando experiência, né, falando. Achei que não tinha nada para falar, gente. Aproveitando esse gancho aí, lembrando que a gente teve, os Jovens Conectados teve um momento do Luau, né? E que a Aline fez uma participação falando sobre as dificuldades dos jovens na questão mental, ansiedade, que ela é psicóloga. Então já fica aí, já a ideia pra gente trazer ela para falar desse tema aí, ó. Desse tema aí. Eita glória! Eita glória! Já fica dá pano pra manga. Já vamos gravar assim que acabar esse. Gente, já fica já aí hoje. Então, quero agradecer mais uma vez aí a participação de vocês. Querem falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer pelo convite. Eu achei muito legal, foi muito divertido. Foi um momento, assim, né, de descontração. E falar sobre um assunto, assim, que eu amo falar, que é sobre Deus, sobre as experiências. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu gostei bastante. Bem. Principalmente com a minha amiga que... Ai, para! Gente, eu tenho que falar que a questão que você falou, né, do carinho de ver, eu tenho isso com a Cassiane. Desde quando a gente se encontrou, né, a gente tem um carinho que é Deus. Amizade, assim, que Deus que faz, que coloca. E é isso. Isso. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado também aos nossos ouvintes que estão aí com a gente. Compartilha aí o link do episódio de hoje, manda para os amigos. E galera, a gente brincou aqui, né, nesse finalzinho, mas é muito sério. Reflita aí e não deixe de se movimentar na presença do Senhor, porque o que a gente está fazendo é para alcançar vidas,
para alcançar Isso aí. almas. Qualquer coisa que você se disponibilizar para fazer na obra do Senhor, lembre que isso aí tem impacto em almas, em vidas. Então, fica com essa reflexão aí. Esteja disposto. Esse episódio a gente foi profundo, né, gente? Esse foi. E Aline e Cassiane, voltem mais vezes aí. Tiagão, muito obrigado pelo Uma seu honra, companheirismo aí no Pod Jovem. E até a próxima. Valeu, galera. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.